Fluminense venceu o Bragantino hoje e está mais próximo de sair da zona de rebaixamento. Vamos ouvir o que o treinador Mano Menezes falou na coletiva. Boa tarde, Mano. Mário do Correio de Atibaia. Queria que você falasse sobre essa partida, uma vitória importante para o Fluminense. Jogando aqui contra o Bragantino no estádio da BMX, que é um estádio difícil dos times visitantes conseguirem uma vitória. Queria que você falasse também sobre isso, né, sobre o adversário também, que foi o Bragantino. Bom, boa tarde a todos. Sim, acho que a dificuldade já começa em você fazer 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Se você olhar na tabela, você vai ver que raramente você encontra uma equipe hoje, né, até entre as primeiras colocadas, que fazem 3 vitórias seguidas. Então, isso dá uma ideia do grau de dificuldade que é fazê-las. Muito mais onde estamos na tabela, que a pressão ainda aumenta mais. Então, a gente tem trabalhado bastante isso. Nossos jogadores são jogadores de alta qualidade técnica e foram montados com essa ideia de conceito de jogo. E jogar nesse lugar onde estamos, na circunstância que estamos, requer outros comportamentos. E eu acho que a grande transformação da equipe nesse curto espaço de tempo está no comportamento. De aceitar um pouco, uma boa dose de humildade, para saber que você tem que marcar, você tem que evitar que o adversário jogue. Porque se vier aqui e deixar jogar, você vai perder. Vai perder porque o Bragantino é uma ótima equipe, muito bem trabalhada, com um trabalho bem definido, né? E é por isso que é difícil ganhar aqui. Então, acho que a gente está nesse caminho, nessa batida, e é isso que a gente quer manter como aproveitamento. Achei o jogo duro como esperávamos. Tivemos poucos momentos em que fomos superiores ao Bragantino, mas no momento que fomos superiores, fizemos uma sequência bem feita de jogo, e já tínhamos perdido 2 gols antes do gol que marcamos, numa grande defesa do goleiro, uma delas na grande defesa do goleiro do Bragantino, e depois um pouquinho nos atrapalhamos, aí não concluímos tão bem. E depois fizemos o gol. Então, segundo tempo, sabíamos que íamos sofrer um pouco, ainda para complicar. Marquinhos, que tinha acabado de entrar, sentiu uma lesão muscular, então ficamos com 1 a menos, mas a equipe suportou bem, tem conseguido sustentar bem o grau de dificuldade. Hoje teve um pouquinho de sorte que ela bateu no poste e saiu, né? É o futebol. Então, levamos os 3 pontos, fizemos a nossa 3ª vitória. Não podemos relaxar de maneira nenhuma, mas já começamos a confiar bastante na gente, né? Já não precisa olhar tanto para o lado, não precisa pegar tanta bandeirinha dos outros para torcer nos jogos paralelos, porque já entendemos que fazendo a nossa parte, como estamos fazendo em termos de percentual e aproveitamento nos últimos jogos, vamos sair dessa situação. Mano, tudo bom? Boa tarde. Ainda nessa questão das 3 vitórias consecutivas, você disse que o Fluminense passa a confiar um pouco mais nele mesmo. E você consegue esses 9 pontos nesses últimos 3 jogos, 11 desde que você chegou ao Fluminense. Esse recorte desde que você chegou corresponde a um número de pontos maior do que o Fluminense tinha feito em todo o recorte anterior de campeonato. Queria que você falasse um pouquinho sobre como vem sendo esse desafio para fazer esse Fluminense passar a ter mais confiança, para executar o futebol que sabe fazer e que mostrou para o mundo inteiro no ano passado. Obrigado. Eu tenho falado, quando você não vence há bastante tempo, você fica muito com essa história na cabeça que você tem que voltar a vencer. E eu defendo que primeiro você tem que parar de perder. Porque às vezes, olhando sempre para a vitória, você esquece de pequenos detalhes, que às vezes um empate pode começar a dar essa tranquilidade e essa confiança que todas as equipes precisam para jogar futebol. A vitória trouxe o resto, né? A vitória adicionou um ingrediente importante nessa questão da confiança, e eu diria que indispensável. Boa tarde, Mano. São 3 vitórias seguidas e sem tomar gol, coincidentemente ou não, com a chegada do Thiago Silva. Quanto ele ajuda nesse momento que o clube passa, nessa defesa mais sólida? Já falamos bastante sobre isso, respeito muito a opinião, mas não gosto de individualizar tanto, porque não acredito nisso. Acredito o contrário. Acredito de estruturar bem, primeiro, uma equipe, um sistema, e é óbvio que quando você estrutura bem, jogadores como o Thiago vão se sobressair, porque eles são acima da média, né?
Mas nós já temos crescimento de Thiago Santos, que não jogou esse jogo no jogo passado, que esteve tão bem quanto o Thiago. Nós já tivemos crescimento de Diogo Barbosa, que estava oscilando na temporada, está mais firme, né? Nós já tivemos o crescimento de Samuel Xavier, que voltou a ser o jogador que todo mundo disse que ele era. Então, só para falar dos 4 da última linha. Tá? Então, tenho certeza que a partir daí, que é o que eu sempre me preocupo em oferecer aos jogadores que dirijo, uma ideia clara, um sistema de jogo com conceito bem claro, para que todos que entram saibam se comportar. Não pode mudar a cada jogo, fazer uma coisa que não tem sentido, porque os que vão entrar vão sofrer muito, porque eles não têm ritmo, eles não têm ainda a ideia clara do que tem que fazer. Acho que é isso que a gente avançou bastante. Eduardo Afonso da ESPN, tudo bem, mano? Boa tarde. Bem. Esse foi um mês, eu diria que atípico do futebol brasileiro. Só tivemos os times disputando uma competição. E você conseguiu agora, não digo uma gordura, mas um salto, 9 pontos, para sair daquela posição que era extremamente incômoda. Só que a partir agora do mês que entra, você vai ter que dividir essa recuperação do brasileiro em 2 Copas. Qual é o tamanho desse desafio? Tem como dividir o grupo para 3 torneios simultâneos por essa situação do Fluminense ainda incômoda no brasileiro? O Fluminense tem um bom elenco, na nossa avaliação. Elenco capaz de sustentar boas atuações com rendimento, né? Que isso é o mais importante para a gente nessa hora. Mas todo mundo vai sofrer nesse mês, principalmente os que estão jogando as 3 competições, né? Aí tem que saber dosar, tem que saber entender as prioridades, tem que não abrir mão delas, mas também não abrir mão das outras, porque acredito que os jogadores que não estão jogando e que vão entrar em determinados momentos vão estar preparados para isso. Acredito muito neles. Temos volta hoje, infelizmente perdemos Marquinhos, talvez por um período aí, né? Mas tivemos a volta do Lima, que é um meio que pode acrescentar bastante, tá? Tivemos a volta de outros jogadores do sistema defensivo. Manuel está aí de volta e confio muito nele, porque já trabalhei com ele, sei a capacidade dele estar no nosso sistema defensivo junto. Temos logo o Felipe Melo, que é uma liderança importante para a equipe, né? Marcelo já esteve no último jogo e a gente está exatamente dosando isso para não perdê-lo e ter nos momentos importantes que a equipe precisar, porque é um jogador também, né, de outro nível, acostumado a grandes decisões, grandes jogos e grandes dificuldades. Então, é isso que nós vamos encaminhar para fazer. Boa tarde, Mano. Eu queria saber de você, né, em pouco tempo já à frente do Flamengo, como está sendo o trabalho do Fluminense, desculpa. Concorrente não, hein? Podemos errar muita coisa, menos isso. Desculpa, brincadeira. O quanto o seu trabalho extra-campo está sendo importante para os jogadores? Eu pergunto isso porque vocês saíram na frente e o segundo tempo foi bastante diferente. O Bragantino atacou muito o Fluminense. O psicológico do jogador tem que estar muito bem preparado nesse momento. O quanto isso é importante e como está sendo o trabalho extra-campo. E isso é médio e curto prazo, no seu entender. Eu acredito muito em conceito claro, ideias claras e organização. A partir daí, você começa a ganhar força mental, né? Se a qualquer momento entra uma bola, ou se você ataca e daqui a pouco começa a sofrer a todo momento, o mental fica frágil. Aí você imagina ainda jogando numa temperatura dessa, nesse horário, né? É muito fácil você desconcentrar e daqui a pouco escapar, tá? Então, eu acredito nisso. O Fluminense tem um trabalho com sua psicóloga há bastante tempo, já está aí um trabalho bem estruturado. A gente manteve o mesmo trabalho, não tem por que a gente fazer coisas diferentes, mas sempre depende muito de vir o resultado. O futebol depende muito sempre de vir o resultado. O treinador defende ideias, mostra para os seus jogadores, mas se nós formos ao jogo e perdermos, na outra já estamos um pouquinho mais frágeis. E se perdermos 3, fica bem frágil. O contrário é verdadeiro, ganhamos 3. Né? Então, começa a acreditar-se na gente, primeiro, depois na equipe, no coletivo, e entendendo que fazendo da maneira como nós estamos propondo, as coisas estão dando certo. Essa é a maior força mental que o esporte coletivo pode proporcionar a um atleta.
Mano, boa tarde. Thiago Santos, da Rádio Mania Recife, da Mosaico Esportivo. O Fluminense agora vem de 3 vitórias seguidas, né? Muito importante para o Campeonato Brasileiro, para fugir da zona do rebaixamento. Mas queria saber o quanto é importante pensando nas Copas, principalmente agora no próximo confronto contra o Juventude. A diferença das Copas para o Campeonato Brasileiro é que no Campeonato Brasileiro você precisa ter aproveitamento percentual maior que seus adversários. Na Copa, seja na Copa do Brasil ou na Libertadores, você tem 2 jogos e uma eliminatória. Você só tem que ser melhor do que aquele adversário que você está enfrentando naquela semana ou em 2 semanas. A diferença básica é essa, tá? O outro não, o outro é performance. Você tem que performar continuadamente, você tem que performar constantemente. Tá? Então, a gente vai mostrar exatamente isso para os jogadores como diferença, mas já sentimos que temos capacidade de enfrentar os adversários que temos pela frente, tanto na Copa do Brasil, que é o Juventude, como depois na Libertadores, que é o Grêmio, com confiança para ambicionar querer passar. Uma última para encerrar. Mano, Lucas Sano, da Rádio Futebol Total. O seu capitão, Thiago Silva, ele teceu algumas críticas ao horário do jogo, ser 11 da manhã, a questão do sol, falou até a questão de eles evitam o treinamento justamente para isso. Queria saber a opinião de você, Mano Menezes, em relação a esse horário. O Brasil tem feito esse horário nos últimos anos, né? Principalmente até um determinado momento da temporada, onde não entramos no verão. Mas é sempre duro jogar esse horário, sem dúvida nenhuma é sempre duro. Segundo tempo, eu diria que é cruel, né? Porque vai para 30 graus, 32, sol forte, sol a pino. Cai a qualidade do jogo, muitas vezes, porque você perde ritmo, não tem como você não perder ritmo. Tá? O Thiago está acostumado com o primeiro nível, né? Vai se reacostumar com a gente. Um abraço.